Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site hebraico.pro.br. Jesus é a palavra ou Jesus é o verbo. Essas frases soam sem sentido para você? Para mim elas sempre soaram sem sentido. Essas frases se originam do início do Evangelho de João e elas ficam sem sentido por causa da tradução. E por que isso? A tradução está errada? Não, a tradução está correta. Mas se eu fosse traduzir o início do Evangelho de João, eu traduziria da seguinte forma. No início era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Porque se eu traduzir dessa forma, a pessoa que fosse ler estaria pensando exatamente o que você está pensando agora. Afinal de contas, o que é este Logos? E ela procuraria saber o que é isso e ela descobriria o real significado da palavra Logos. Logos em grego significa palavra, verbo e também tem outros significados. Por isso que a tradução não está errada. Mas Logos também é um conceito filosófico criado por Heráclito. Eu vou ler um trecho para vocês aqui de Heráclito para que nós possamos entender o que é o Logos. Embora este Logos seja eternamente válido, ou seja, o Logos ele é eterno, ele não tem origem, ele sempre existiu. Os homens são incapazes de entendê-lo, não apenas antes de ouvir sobre ele, mas mesmo depois que eles ouvem sobre ele pela primeira vez. Isso quer dizer que, apesar de todas as coisas virem à existência de acordo com este Logos, ou seja, o Logos criou todas as coisas, os homens parecem estar bastante sem qualquer experiência dele. Bom, então nós vemos aí que o Logos era algo que estava no princípio de todas as coisas. Ele é eterno, ele criou tudo que existe e ele também ordena todas as coisas. Ele põe ordem em todas as coisas. Aí você deve estar pensando aí, poxa, mas isto é Deus, né? Isso é Deus no nosso conceito e no conceito dos hebreus também. Mas os gregos chamavam isso de Logos. Então aí nós já solucionamos o mistério. Quando João diz que Jesus é o Logos, ele pura e simplesmente está querendo dizer que Jesus é Deus. Tá? É simples assim, é somente isso. Então quando você escutar essas frases, Jesus é a palavra, ou Jesus é o verbo, o que isso está querendo dizer? Está simplesmente querendo dizer que Jesus é Deus, tá? É só isso, sem complicação nenhuma. Mas, então, por que João já não falou de uma vez, Jesus é Deus e acabou? Por que complicar tanto? Bom, a gente precisa entender que João, ele era hebreu, mas ele escreveu o evangelho dele em grego e para gregos. E a maneira que os hebreus entendiam a palavra Deus e os gregos entendiam a palavra Deus era completamente diferente. Só para vocês terem uma ideia, os gregos achavam que existiam muitos deuses. Os hebreus acreditam que só existe um Deus. Os deuses gregos eles eram cheios de defeitos humanos. O Deus hebreu ele é perfeito, ele não tem defeito. Os deuses gregos eles não eram eternos. Ou seja, eles não eram deuses que sempre existiram, eles nasciam, né? Por exemplo, Zeus ele era filho de Cronos, Cronos era filho de Uranus, e assim ia. Já o deus hebreu, ele é eterno, ele sempre existiu. E eu me perdi aqui, gente. Esqueci o que eu ia falar. E os deuses gregos também não eram deuses criadores. E o deus hebreu é o deus criador. Então, se João falasse para um hebreu, olha, Jesus é Deus, o hebreu iria compreender o que João estava querendo dizer. Só que se João falasse para um grego, olha, Jesus é Deus, o grego ele iria pensar assim, mais um, né?
né? Já tem um monte mesmo, né? Então, Jesus é mais um. Então é por isso que João não diz que Jesus é Deus, ele diz que João é logo, ele diz é por isso que João diz que Jesus não é Deus, ele diz que Jesus é o Logos, para que o grego entenda que ele está dizendo que Jesus é esse ser que estava no início de todas as coisas, que criou todas as coisas, que é eterno e que põe ordem em todas as coisas. Ok? Então, é isso aí. Bom, agora que nós já entendemos o que é o Logos, vamos fazer uma releitura do início do Evangelho de João. No princípio era o Logos. Essa frase é totalmente filosofia grega, né? É simplesmente para o grego entender o que João vai falar aí. Quando o grego lia no princípio era o Logos, ele já sabia que João estava falando desse conceito filosófico. O Logos estava com Deus, né? Então, nesse trecho, João está explicando para os gregos que eles acreditavam que o Logos estava no início de todas as coisas, mas João está dizendo que, olha, tudo bem, o Logos estava lá no início de todas as coisas, mas ele não estava sozinho, ele estava com Deus. Depois João continua, e o Logos era Deus, né? Nesse ponto aqui, algumas pessoas tentam diminuir a divindade de Cristo, traduzindo a frase da seguinte forma: a palavra era um Deus, com D minúsculo. Mas essa tentativa é uma tentativa totalmente inútil, porque João já disse que Jesus é o Logos. Então, quando ele diz que Jesus é o Logos, ele está querendo dizer que Jesus é Deus com D maiúsculo. É esse Deus eterno que criou todas as coisas e que ordena todas as coisas. Então não adianta você querer diminuir a divindade de Cristo, traduzindo a frase ali que a palavra era um Deus com D minúsculo, porque ele já disse que Jesus é o Logos. E o Logos não são como os deuses que existiam vários. O Logos, dentro da filosofia grega, só existe um, do mesmo jeito que para os hebreus só existe um Deus. Bom, então veja bem, no princípio era o Logos, né? O Logos estava com Deus, estava junto com Deus, e o Logos era Deus. O que é isso? Isto é a Trindade, né? Então não adianta também você dizer que a Trindade ela é um conceito inventado. As pessoas que perceberam ali pela primeira vez a Trindade dentro da Bíblia é porque elas conheciam o conceito do Logos, coisa que hoje em dia quase ninguém conhece. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu queria ensinar para vocês era isso. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, porque aí eu vou saber, né, que você está gostando, e isso me incentiva a gravar mais vídeos. Compartilha também o vídeo, porque isso me ajuda, né, e também me incentiva e me empolga para estar fazendo mais vídeos como este. Ok, pessoal? Letra out, tchau!